Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje nessa aula. Meu nome é Pedro, eu sou professor de física do Coletivo Vem, do Vem pro Cursinho. E hoje eu vou estar com vocês aqui para dar continuidade à nossa aula de física, né? Na aula passada a gente viu a respeito de grandezas físicas, o que são grandezas físicas, né? O conceito de grandezas físicas. E também vimos sobre o Sistema Internacional de Unidades, que permitiu que as medições feitas no mundo todo fossem padronizadas, né? Garantindo uma maior qualidade nas nossas medições, beleza? Hoje a gente vai continuar a nossa aula e falar hoje de um ferramental matemático que é muito importante no desenvolvimento do estudo da física, que é o ferramental das notações científicas e da ordem de grandeza. Tá bom, pessoal? Espero que vocês entendam essa aula, fiquem bem. Espero que todo mundo esteja bem aí nas suas casas, nessa quarentena. Fiquem em casa, se precisar sair, usem máscara. Então vamos para a aula de hoje, vem para a tela comigo. Então olha só, a gente está aí na tela de introdução da disciplina, né? E hoje, como eu disse, a gente vai falar de potências de base 10, a gente vai falar da parte de notação científica e a gente vai falar da parte de ordem de grandeza, que são mais um ferramental matemático do que físico, mas que ajudam muito no desenvolvimento das questões. Então é muito importante que vocês prestem atenção nessa aula, porque em diversos momentos ao longo da disciplina a gente vai estar usando esse ferramental matemático, que se a gente dominar, ajuda muito a gente a economizar tempo nos nossos cálculos, tá bom? Então vamos lá, eu botei essa foto da galáxia aqui do lado, né? Que tem tudo a ver com o que a gente vai abordar hoje. Então vamos lá. Bem, a física ela busca compreender fenômenos da natureza, como a gente viu na aula passada, desde a escala macroscópica, que é a escala que a gente enxerga, né? Que seria um fenômeno de um carro andando na rua, de uma pedra caindo de alto de um prédio, da água esquentando dentro do chuveiro, né? De uma garrafa térmica com café. Então, esses fenômenos palpáveis são objeto de estudo da física, mas a física também estuda desde a escala subatômica, ou seja, das partículas que compõem um átomo, até a grandiosidade do universo e a sua magnitude incrível, né? O universo trabalha com grandezas extremamente grandes, extremamente significativas. Então esse questionamento sobre a origem do universo e sobre qual é a menor subdivisão de um átomo também são áreas do estudo da física, né? E aí a gente tem... Por que a gente está falando tudo isso, né? Porque isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. A gente trabalha com grandezas astronômicas na física e muitas vezes a gente precisa de um ferramental para ajudar a gente a trabalhar com esses números que vêm dos fenômenos da natureza, né? Uma pergunta aí que assola a humanidade desde seus primórdios é: de onde veio tudo que existe, né? De onde viemos, para onde vamos, como que o universo surgiu? E talvez essa hoje seja uma das principais perguntas que a física gostaria de responder. E para responder isso, a gente trabalha com números muito grandes ou muito pequenos, porque a origem do universo ela tem essa característica, né? Então eu gostaria também de dar uma dica para vocês de mídia muito interessante para vocês verem, que é uma série do astrofísico americano Carl Sagan chamado Cosmos. Assistam essa série, é muito incrível. Ele conta um pouco sobre a origem do universo, sobre a história da ciência. É muito bacana essa série, muito interessante. Também tem uma versão feita aqui no Brasil que é parecida com o nosso físico Marcelo Gleiser, que chama Poeira das Estrelas, que foi reproduzida pelo Fantástico lá para 2006 ou 2007, que também é muito interessante. Assistam, hoje você consegue recuperar isso no YouTube ou em sites aí muito facilmente, tá bom? Assistam, que é muito interessante. Então vamos continuar aqui. Bem, por que a gente está falando de tudo isso, né? Por que a gente está falando dessa questão de universo, estrutura atômica? Pedro, a gente vai estudar isso agora? Não. Isso é só um exemplo de onde a gente pode encontrar números muito grandes ou muito pequenos, mas também existem outros momentos da física que a gente vai se deparar com esses números ou muito grandes ou muito pequenos. Então, na física e nos demais ramos da ciência, na química também, na biologia, é comum a gente trabalhar com números muito grandes, olha aí na tela, ou números muito pequenos.
E aí eu botei o exemplo aqui, né, da estrutura atômica, que você tem a matéria, e aí a matéria é composta por moléculas, as moléculas são agrupamentos de átomos, né? E esses átomos ele tem uma estrutura aqui de partículas subatômicas que chamam, né, que são partículas que compõem os átomos e que são partículas muito pequenas, tanto em massa quanto em tamanho. Então, quando a gente vai lidar com esse tipo de grandeza, a gente tem que usar o ferramental matemático que a gente vai aprender hoje. Por quê? Porque a gente precisa simplificar esses cálculos de alguma maneira. E aí que entram as potências de base 10, porque elas têm uma propriedade muito interessante que vão dar origem a esse ferramental matemático que a gente conhece como notação científica. É muito importante esse conhecimento estar bem sedimentado na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão aqui primeiro sobre propriedades de potência. Eu tenho certeza que o professor de matemática já conversou um pouco disso com vocês, eu queria só fazer uma revisão, tá? Algumas propriedades interessantes de potência. E aí isso se aplica a qualquer potência, não só as potências de base 10, tá, pessoal? Vamos ver a primeira propriedade aqui, ó. A primeira propriedade trata da multiplicação de potências de mesma base. O que é uma base da sua potência? A base é aquele número que fica embaixo, né? E o expoente é aquele número que fica elevando esse número que está embaixo, beleza? Então, quando você tem uma multiplicação de potência de mesma base, tem sempre aquela frasezinha, né? Repete a base e soma os expoentes. Então, vamos dar uma olhada no exemplo aqui, ó. Se a gente tem, por exemplo, 10 à quinta vezes 10 ao cubo, a gente tem multiplicação de potência de mesma base. Qual é a base aqui? A base é o 10, né? E aí os expoentes são diferentes. E aí o que a gente faz? O resultado vai ser você repetir a base e somar os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a 5 mais 3, que é igual a 10 elevado a 8. Beleza? Qual é a propriedade número 2? É uma propriedade análoga, não é? É a divisão de potência de mesma base. O que você faz na divisão de potência de mesma base? Repete a base, subtrai os expoentes. Então você tem aqui, ó, vamos botar um exemplo, 10 elevado à quinta com os mesmos expoentes, dividido por 10 elevado ao cubo agora. Você vai pegar o 10, que é a base, vai repetir e vai subtrair esses expoentes aqui, 5 e 3. Então, quando você subtrair, vai ficar 10 elevado a 5 menos 3, que vai ser igual a 10 elevado ao quadrado. Então, pessoal, é muito importante vocês se atentarem ao sinal do expoente, porque vai ser muito comum a gente trabalhar com expoente com sinal negativo. E aí você tem que levar o expoente na hora de fazer ou repetir e somar ou repetir e subtrair. Então, se um dos expoentes for negativo, você tem que carregar esse negativo do expoente lá para a conta, né? E aí, se você somar, por exemplo, 5 mais menos 3, vai ficar 5 menos 3, né? Porque o mais que está fora do parênteses não muda quem está dentro. E isso vai ficar igual a 10 elevado ao quadrado, né? A mesma coisa se você estivesse dividindo 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a menos 3. Olha aqui na tela, na segunda linha aqui, ó. Se esse expoente aqui fosse negativo, 10 elevado a 5 menos 3, ia ficar 10 elevado a 5 aqui, menos 3 aqui entre parênteses, ó. E aí isso ia ficar igual a 5 mais 3, porque o menos que está dentro, menos que está fora, muda o sinal de quem está dentro. E aí ia ficar aqui embaixo 10 elevado ao oitavo. Beleza? Então tem que prestar muita atenção no sinal do expoente, para vocês não errarem na hora de fazer essas contas. A gente vai usar muito essas duas propriedades aqui, muito, né? As outras duas nem tanto, mas é bom vocês aprenderem ela também. Aqui a gente fala de potência com expoente negativo, que você pode inverter a fração, não é? Por exemplo, aqui, a elevado a menos x. Aqui embaixo desse a elevado a menos x tem 1. Debaixo de todo número tem o número 1. Então, você tem aqui a elevado a x sobre 1. Se você inverter essa fração, ou seja, jogar o numerador para cima e o que estava no numerador descer, a potência com o expoente negativo vai passar a ficar com o expoente positivo, tá? Então, você tinha lá a elevado a menos x, vou botar aqui 10 elevado a menos 2, né? Se você inverter, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 2. Então, esse sinal de negativo sai fora quando você inverte a sua potência, beleza? E aqui embaixo trata de multiplicação, né, de potência de potência. E aí o que você faz? Você repete a base
e você multiplica os expoentes. Então, por exemplo, 10 elevado ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo, vai ficar 10 elevado a 2 vezes 3, que vai ser igual a 10 elevado à sexta potência. Beleza, pessoal? Então vamos lá, agora vamos entrar na parte mesmo de potências de base 10. A potência de base 10 elas têm uma propriedade muito interessante, pessoal. Quando você multiplica um número por uma potência de base 10, o que é uma potência de base 10? É um múltiplo de 10, ou um submúltiplo, né? Ou seja, 10, 100, 1000, lembra que a gente aprende lá na escola, lá atrás? O que esse número 10, 100, 1000 tem de tão especial? Quando você multiplica ele por um número, ele apenas desloca a vírgula desse número, sem alterar os algarismos que o compõem. Ou seja, os algarismos do número permanecem os mesmos. Você só vai andando com a vírgula ou para a esquerda ou para a direita, dependendo de qual vai ser o expoente da sua base 10. Beleza? Então, olha só. Se o expoente da potência de base 10 for positivo, isso só vale para a potência de base 10, pessoal. Se for outra potência, essa propriedade de andar com a vírgula não vale, tá? Somente para a potência de base 10. Então, se o expoente for positivo, a sua vírgula é deslocada para a direita. Já se o seu expoente for negativo, a sua vírgula ela é deslocada para a esquerda, beleza? E aí você tem, por exemplo, 10 elevado ao quadrado vai deslocar a sua vírgula para a direita duas casas. 10 elevado a menos 2 vai deslocar a sua vírgula para a esquerda duas casas. Então a sua vírgula ela vai andar a quantidade de casas que o expoente mandar, por assim dizer. Então se tiver lá no expoente o número 2, vai andar duas casas, como é positivo, para a direita. Se no expoente tiver lá menos 2, qual é o algarismo? 2, então vai andar duas casas. Só que como é negativo, vai andar para a esquerda. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, 2,115, a vírgula está aqui, ó, entre o 2 e 1, e o expoente é 10 elevado ao quadrado, né? A potência é 10 elevado ao quadrado, o expoente é 2. E aí isso vai fazer com que essa vírgula ande duas casas para a direita. Se ele andar duas casas para a direita, o número passa a ser 211,5. Outro exemplo, agora com o expoente negativo, menos 2, você tinha 342,5. Vai andar duas casas para a esquerda. Se anda duas casas para a esquerda, vai ficar 3,425. Beleza, pessoal? Então é isso. Expoente positivo na base 10 anda com a vírgula para a direita. Expoente negativo na base 10 anda com a vírgula para a esquerda. Beleza? Então vamos lá para a parte de notação científica, que é o ferramental mais importante dessa aula. Então vamos lá. A notação científica, pessoal, ela é uma forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma simplificada, né? Utilizando as potências de base 10. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Quais são as regras para a gente escrever um número na forma de notação científica? Então, como que a gente vai escrever esse número na forma de notação científica? A gente vai pegar aquele número muito grande, tipo a massa do Sol, aqueles números com um número muito grande, ou aqueles números muito pequenininhos, 0,0000 e um número no final. A gente vai pegar esse número e vai tentar, andando com a vírgula, transformar ele num número entre 1 e 10. Olha aí na tela. Entre 1 e 10. E isso vai ficar multiplicado, esse número vai ficar multiplicado, ó, multiplicado por 10, por uma potência de base 10 com um expoente inteiro. O que significa ser um expoente inteiro? Significa que ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do número que a gente está trabalhando. Se o número ele for muito pequeno, 0,000, o expoente vai ficar negativo dessa potência, tá bom? E se o número for muito grande, o expoente vai ficar positivo, beleza? E aí, pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o número, ele tem que estar, esse número aqui que você vai transformar ele, andando com a vírgula, ele tem que estar entre 1 e 10. Ele pode ser o 1, mas não pode ser o 10. Por que ele não pode ser o 10? Porque se andar com a vírgula do 10, uma casa, ele vira 1. Então não tem por que ele ser 10, se ele pode ser 1. Entenderam? Então você tem que simplificar o número ao máximo para ele ficar entre 1
e 10 andando só com a vírgula do número. Beleza? Então vamos para alguns exemplos aqui. Por exemplo, a massa da Terra. Esse número gigante aqui, ó, da ordem de sextilhões ou septilhões. Com o tempo, vocês vão pegando a prática de como fazer, olhar para o número e já identificar qual o número que está entre 1 e 10, tá? Onde que está a vírgula desse número aqui, da massa da Terra? Onde que está a vírgula dele? Está aqui no finalzinho, ó. Vírgula 0, tem um zerozinho aqui no final, né? Então, é como se a gente estivesse falando de dinheiro, R$1. A gente pode escrever R cifrão 1 ou R cifrão 1,00. Significa que não tem nenhum decimal ali, certo? Mas a vírgula está aqui. E aí você vai andando com a vírgula, obviamente você não vai andar para a direita, porque senão vai aumentar o número, você tem que diminuir ele até chegar entre 1 e 10. Você vai andando com a vírgula para a esquerda até você achar um número que fique entre 1 e 10. Então vamos andando com a vírgula, ó. Vou andar para cá, vai ficar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Opa, eu andei 24 casas e meu número ficou 5,972 aqui, ó. Esse número aqui, 5,972. Depois de eu ter andado 24 casas, né? Então, como que vai ficar a minha notação científica? Vai ficar esse 5,972 vezes 10 elevado a o quê? Ao número de casas que eu andei. Como o número é muito grande, o expoente vai ficar positivo. Então, vai ficar 10 elevado a 24. Obviamente, não posso esquecer de quem? Da minha unidade de medida, quilograma. Então, essa seria a forma de você escrever a massa da Terra em notação científica. Olha que bonitinho, que compacto que fica. Isso facilita muito, pessoal, na hora de fazer cálculo, e a gente vai ver isso nos exercícios, tá bom? Outro exemplo, o diâmetro da Terra, mesma situação, a vírgula está aqui no finalzinho, ó, tem um 0,0 aqui. Então não vamos esquecer dessa vírgula. A gente tem que transformar esse número num número entre 1 e 10. Então vamos lá. A gente vai andar uma, aqui está 1274,2. 2 ficou 127,42. 3 ficou 12,742. E 4 ficou 1,2742. Agora a gente tem um número entre 1 e 10. Então vai ficar 1,2742 vezes 10. Quantas casas a gente andou? Esse é um número grande também. Então o expoente vai ser positivo. A gente andou 4 casas. Então vai ficar vezes 10 elevado à quarta. E aí não pode esquecer da unidade quilômetros. Beleza, pessoal? E aí agora vamos para o exemplo oposto, né? Que é o exemplo dos números muito pequenos. Então, quando a gente tem, por exemplo, ali a massa de um elétron, olha como esse número é pequenininho, 0,0000, e no final ali 911, né? Então, como que a gente vai transformar esse número num número entre 1 e 10? A gente vai ter que andar com a vírgula. Dessa vez a gente vai andar com a vírgula para a direita, né? Então, a gente vai ter que achar um número que fique entre 1 e 10. Então, vamos lá. De olho aqui, a gente já sabe que a vírgula vai parar aqui entre esse 9 e esse 1 aqui, ó, formando o 9,11. Esse algarismo aqui, ó, 9,11, né? Já vou deixar ele salvo aqui. Então, mas vamos lá, a vírgula está aqui, ó. Vamos ver quantas casas a gente andou. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, fica aqui, ó, 0,9, ainda é menor do que 1. Então, vai ficar aqui, ó, 22 casas que a gente andou. Então, a gente andou 22 casas. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 22, porque o número é muito pequeno e a gente andou com a vírgula para a direita, tá? Então, vai ficar menos 22 quilogramas, que é a massa do elétron, beleza? E agora, a carga de um elétron, né? A gente vai ver isso lá na parte de eletricidade. Carga elétrica se mede em Coulomb. E a gente sabe que um elétron ele tem carga, ó, negativa. Então, quando a gente está falando de números negativos, Pedro, como o número é negativo, o expoente não precisa estar negativo. Não, tem nada a ver. Se o número é negativo e ele é muito pequeno, o número vai ficar negativo e o expoente também vai ficar negativo. Então, como que vai ficar isso aqui? De olho aqui, a gente já sabe que a vírgula vai parar aqui, né? Entre 1 e o 6. Porque se for antes, fica 0,16. Se for depois, fica 16. Então, como tem que estar entre 1 e 10, fica ali no 1,60218. Já vou deixar o número aqui, ó. Como o número é negativo, esse sinal aqui, ó, vai junto para a notação científica, porque é um número negativo. Vamos contar quantas casas foram. 3, 6, 9, 12, 15, 18, fica aqui no meio, ó, entre o 0 e 1.
19. Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Beleza? Essa é a notação científica da carga de um elétron. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo até aqui, né? Esses exemplos é muito importante praticar, muito importante vocês fazerem as listas de exercício para vocês fixarem essa ferramenta, tá? É muito simples de usar, muito prático, vai facilitar muito a vida de vocês, mas tem que aprender, tem que fazer os exercícios para isso, vocês conseguirem compreender todas essas situações, tranquilo? Então é isso, essa foi a nossa primeira parte dessa aula de notação científica e ordem de grandeza. Na segunda parte agora a gente vai falar de ordem de grandeza, que tem tudo a ver com notação científica, só tem um pequeno detalhe a acrescentar, nada demais. Então é isso aí, fique com a gente se vê na próxima aula, valeu!